Um segurança de shopping sofre um acidente e se transforma em um robô policial. E agora ele é o Robocop da China. E esse é o filme Inspetor Bugiganga e eu sou o F, o experimentador de filmes. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando o guarda John, que era o cara mais amado da cidade, até que um ônibus perde o controle com vários mequetrefes desesperados, então ele sai correndo pois ele precisava salvar o dia. E pelo poder do protagonismo, ele consegue salvar vários mequetrefes e ainda para o ônibus. E Brenda, que era a mulher dos seus sonhos, começa a dar umas bitocas de leve. O problema é que na verdade era seu cachorro que estava tirando uma casquinha, pois era apenas um sonho. E sua sobrinha diz que é o dia do pai apresentar sua profissão, e John não queria ir pois era segurança de garagem e na turma só tinha pai médico e engenheiro. E Penny diz que chegou uma carta e era a carta dizendo que ele não foi aprovado para ser policial, pois ele não tinha experiência. Mas aí eu te pergunto, como que ele vai ter experiência se não deixam ele ser? E Penny diz que mesmo sendo segurança, tinha muito orgulho dele. Brenda trabalhava com seu pai e eles eram grandes cientistas e estavam criando partes robóticas para substituir membros perdidos, e conseguem construir um pé, e através daquela tecnologia eles poderiam revolucionar o mundo. E John era o porteiro do lugar e estava cronometrando o horário para fingir que vai sair para vigiar e tentar falar com ela. O problema é que ao mesmo tempo tinha outra pessoa de olho. John aparece e diz que estava andando quando coincidentemente eles se encontraram, e por acaso as estrelas estavam muito bonitas e ele tenta puxar assunto, mas ela estava com pressa, e ele fica triste pois além de merda ainda era lerdo. E do nada entra um carro desgovernado que invade o local e pega o pé robótico e dá uma falecida no pai da Brenda, e quando ele chega para ver o que aconteceu, o pai dela estava falecido, e ele promete que iria atrás do responsável e daria a própria vida nisso. E ele pega sua Brasília rebaixada e vai atrás. E começa uma fuga alucinante pela cidade, mas ele acaba sofrendo um acidente e o vilão joga uma dinamite no carro dele. Mas o destino não deixa as coisas baratas, pois voa uma bola de boliche que esmaga a mão do vilão, e ele era o Dr. Sanford, um grande empresário. Penny chega no hospital e ele estava imobilizado, e galera, do jeito que ele estava, é meio difícil conseguir sair dali. E o médico diz que ele estava muito ferido e do jeito que estava, ficaria na cama pro resto da vida. E Brenda diz que o usaria para o projeto Gadget. E a prefeita aparece dizendo que foi investido muito dinheiro nesse projeto e não poderiam perder essa oportunidade. E Brenda diz que se responsabilizaria por ele e começa a operação. E eles abrem o site do AliExpress para comprar várias coisas inúteis, e a prefeita diz que com esse policial eles poderiam diminuir a força de trabalho humana, e o capitão da polícia não gosta da ideia. Sanford está no laboratório e seu cientista criou uma mão robótica para ele e criou uma garra metálica. E ele diz que precisava agora de um nome de vilão, e agora se chamaria de Garra. E depois o cientista mostra outras mãos que poderiam ser úteis, como a mão do rodízio de japa e a mão de veludo, para certas ocasiões. John acorda no hospital e sente que tem algo de errado com seu corpo, como se estivesse pesado e sem calibrar, e dos seus dedos começam a sair várias coisas diferenciadas, e ele sai correndo desesperado, e Brenda aparece no caminho, e ele pergunta o que estava acontecendo, pois não sabe o que era aquilo, e ela diz que ele passou por um tratamento intensivo, e para salvar a vida dele, eles precisaram fazer alguns upgrades no seu corpo, e do nada ele pula em cima dela, e ela diz que ele poderia ser um policial que sempre sonhou, e do nada ele fica pescoçudo e diz que trabalharia para a polícia. Sanford consegue construir um robô e com aquilo ele poderia dominar o mundo, pois ele colocaria seguranças nos lugares mais altos do governo. E ele tenta ligar o robô, mas não funciona, e coloca seu funcionário lerdo para testar e quase que lhe dá uma falecida de leve. E eles percebem que tinha algo faltando, e nesse mesmo momento Brenda está explicando para John que ele tem um chip que faz a ligação do cérebro para o corpo dele, senão ele não funcionaria. E ela entrega um manual com mais de 100 mil páginas para ele estudar, e diz que aquilo era o volume 1, e ele fica desesperado, mas ela diz que ele sairia na estileira, e mostra seu novo uniforme, e ele se amarra. Eles saem para testar suas novas habilidades, e sempre que ele precisar usar uma habilidade, ele precisa falar Gadget e o nome da habilidade, e ela diz que estava em um incêndio e estava se sentindo quente, e do nada sai uma mangueira do braço dele e começa a jogar um líquido meio estranho, e ele perde o controle.
controle, e depois o colocam para treinar com o Guru da Paz, e ele diz que ele deveria controlar seu braço e pegar as bolas no chão. O problema é que mais uma vez ele fez errado e pegou as bolas erradas. Brenda diz que tinha uma surpresa para ele e apresenta seu carro, e ela diz que ele era mais que um carro, pois tinha personalidade, e vemos que é um robô carro super avançado, e agora tudo estava completo, pois temos o Robocop da China e a super máquina falsificada, e ela começa a correr pela cidade, pois queria testar suas habilidades, e John está desesperado, pois ele não consegue controlar. Snake diz que o ajudaria a dar uns pentes na doutora, e ele diz que era o momento dele brilhar, e tem dois caras tentando roubar um carro, mas ele é muito lerdo e acha que eles perderam a chave, e os ajuda a abrir a porta, mas Snake avisa que ele estava fazendo besteira e começa uma perseguição pela cidade, e por sorte ele ativa o gancho e consegue capturar os ladrões, e esse foi seu primeiro ato heróico, e Sanford estava monitorando a cidade e descobre o que eles fizeram com o projeto Gadget, e precisava do chip que ele estava usando. John se arruma pois haveria uma grande festa de gala, e esse seria seu momento de brilhar e se aproximar da Brenda, e chegando no local, eles começam a dançar e todos ficam olhando para eles, pois ele tinha habilidades diferenciadas, mas chega o Dr. Sanford todo galante e diz que estudou com ela em Harvard, e os dois começam a puxar assunto, e John diz que pegaria uma bebida, mas deixa sua orelha para escutar o que eles estavam conversando, e ele escuta que Sanford queria contratar, e ele começa a ficar com ciúmes, e quando ele volta, a Brenda está animada, pois trabalhando com ele teria seu próprio laboratório, e John é levado para tirar foto com os policiais, e a partir daí ele começa a ficar famoso. O problema é que ele só trabalhava em casos simples, como incêndio e tirar gatos de árvores. John chega para falar com o capitão da polícia, pois ele queria pegar alguns casos mais importantes, pois tinha de tudo para ser um policial, e o capitão diz que ele era apenas um homem cheio de bugigangas, e ele decide ir no arquivo da polícia para investigar o caso do pé roubado, e ele encontra um símbolo chamado SI e começa a andar pela cidade para descobrir o que significava, e sua sobrinha, que é mais inteligente que ele, manda ele olhar para trás, pois era das indústrias Scolex, que Sanford era dono, e ele percebe que Brenda estava em perigo. Sanford conseguiu pegar as informações do chip nos arquivos da Brenda, pois agora ela estava trabalhando para ele, e ele construiu uma versão do mal do John, que começa a causar o caos pela cidade, e John vai no prédio e consegue avisar o que estava acontecendo, e diz para tomar cuidado, pois estava tudo sendo monitorado, e ela não está acreditando, mas decide dar uma olhada. E ele entra pela tubulação, pois não poderia ser detectado, e encontra o pé roubado, e precisa fazer uma missão impossível ou tudo daria errado. E ele consegue, o problema é que no final acaba fazendo barulho e o alarme toca, e ele tenta fugir, mas acaba sendo capturado, e Brenda chega na sala do Sanford e ela encontra uma versão sua mais louca, e ela fica imaginando o que Sanford estava fazendo com aquela robô, e ela diz que foi criada para satisfazer as necessidades do Sanford. O problema é que ela era meio lerda e acaba pulando do prédio. E morreu. Sanford diz que ele era uma máquina muito legal, mas seria desmontado, e ele mostra o que a versão do mal dele estava fazendo pela cidade, e tudo isso ficaria como se fosse ele, e nisso ele poderia vender robôs para acabar com o mal, e ele tira o chip do John e destrói, e manda o robô do mal destruir a cidade, e o robô começa a invadir os prédios e colocar fogo em tudo, e agora todos estavam desesperados, pois não tinham força para o deter. Snake diz que tinha algo de errado, estava detectando que John estava no lixão da cidade, e eles chegam no local e Penny o encontra desmontado, pois estava sem o chip, e agora eles estavam sem esperança, mas Brenda coloca a língua na garganta dele, e ele acorda e diz que não precisava de chip, pois tinha coração, e o que uma mulher não consegue fazer com um homem, e ele diz que estava pronto e ativa o motor a jato do Snake, pois ele precisava deter sua versão do mal. Ele alcança o carro do Sanford, e agora começa uma grande lutaria entre dois robôs diferenciados, e o clone tinha várias armas de destruição, enquanto que John tinha um ventilador ligado por USB, e ele começa a levar uma surra nervosa e por pouco daria uma falecida, mas ele lembra de ativar a mangueira diferenciada e joga o líquido nele, e quase que eles caem da ponte, e John consegue ativar uma habilidade diferenciada chamada Cérebro, e consegue desmontar o clone, e toda a cidade começa a comemorar. O problema é que Brenda foi capturada, e ele precisava voltar para salvar a donzela, e
ela estava sendo levada por Sanford de helicóptero, pois ela viveria para sempre com ele em uma ilha afastada. E John acaba sendo preso no helicóptero e não sabe o que fazer, então destrói o controle e ele começa a cair, e ele diz para Brenda subir nas costas dele, e os dois começam a cair e ele não consegue ativar o paraquedas, e os dois acabam sendo salvos pelo guarda-chuva e cai uma fonte. E galera, nunca que um guarda-chuva conseguiria fazer isso, no máximo daria uma falecida com estilo. E no final, Brenda agradece com um beijo e eles começam a conversar algumas coisas românticas. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. Vou. E Sanford acaba sendo preso e tudo termina feliz, pois agora ele era um policial e se casou com Brenda. E galera, aí está o macete: ou você se quebra todo por uma mulher para conquistá-la, ou vira policial que tudo dá certo, ou não. E esse foi o filme Inspetor Bugiganga, e esse é um clássico da sessão da tarde. Então deixa um like, se inscreve com o sininho ativado para não perder o que está por vir. E nem eu sei o que está por vir, mas agora vou nessa. Então obrigado a todos e fui!